Você sabia que Daniel tinha 80 anos quando foi lançado na cova dos leões? Incrivelmente, ele passou uma noite inteira lá e saiu completamente ileso. Como algo assim foi possível? E o que aconteceu para que ele enfrentasse uma situação tão assustadora? Neste vídeo, vamos explorar a história de Daniel na cova dos leões, revelando seu significado profundo e as lições atemporais que ela nos ensina. A jornada de Daniel começa no século VI a.C., em uma época turbulenta no Antigo Oriente Próximo. Ele nasceu em uma família nobre judaica em Judá, provavelmente de linhagem real. Sua vida mudou drasticamente quando o rei Nabucodonosor da Babilônia sitiou Jerusalém em 605 a.C., levando muitos de seus habitantes ao exílio. Daniel, então um adolescente, estava entre os capturados. Apesar de ser um prisioneiro, suas qualidades únicas logo o destacaram dos demais. A Bíblia nos conta que o rei Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, chefe de seus oficiais, que escolhesse jovens da família real e da nobreza israelita para servir na corte babilônica. Isso confirma a origem nobre de Daniel em Judá. Os jovens escolhidos deveriam ser sem defeitos físicos, inteligentes, rápidos no aprendizado e aptos a servir no palácio real. Aspenaz recebeu a tarefa de ensinar a esses jovens a língua e a literatura dos babilônios. Para garantir que estivessem em boas condições físicas, o rei fornecia porções diárias de comida e vinho de sua própria mesa. Diferentemente da maioria dos exilados, esses jovens passaram por um programa de treinamento de 3 anos para se prepararem para o serviço na corte real. Essa preparação intensiva destacou Daniel e seus companheiros dos demais cativos. Daniel foi selecionado, junto com outros jovens de origem nobre e intelecto apurado, para servir no governo babilônico. Essa escolha cumpriu uma profecia registrada no livro de Isaías. Nascido durante o reinado do rei Josias, um período de renovação espiritual em Judá, Daniel testemunhou o declínio da nação na desobediência após a morte de Josias. O castigo divino era esperado. Mais de um século antes, Isaías havia profetizado um futuro sombrio. Eis que vem dias em que tudo o que há em sua casa, o que seus pais acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará. Alguns de seus descendentes, seus próprios filhos, serão levados e feitos eunucos no palácio do rei da Babilônia. Essa profecia se cumpriu sob o reinado de Nabucodonosor, que levou os jovens mais brilhantes de Jerusalém, incluindo Daniel, como cativos. As Escrituras dão poucas informações sobre a família de Daniel e se eles tinham conhecimento da profecia de Isaías ou de seu cumprimento. Só podemos imaginar a dor que sentiram quando Daniel foi levado. Considere também o impacto das ações de Nabucodonosor além do sofrimento humano. Ele buscava estabelecer a supremacia de seu Deus sobre o Deus de Israel. Para isso, confiscou itens sagrados do templo israelita e os colocou em um templo babilônico, um ato simbólico para demonstrar que sua divindade era superior. Neste momento, o Deus de Israel precisava afirmar seu poder. Daniel, junto com seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, renomeados pelos babilônios como Sadraque, Mesaque e Abed-nego, foi submetido a um programa intensivo de treinamento de 3 anos. Era de se esperar que os cativos integrados ao serviço do rei demonstrassem total submissão. Contudo, Daniel se destacou ao decidir não participar da alimentação real, oferecida ao grupo seleto do rei. As Escrituras relatam que Daniel tomou a firme decisão de não se contaminar com a comida e o vinho do rei, pedindo permissão ao chefe dos oficiais para se abster. Imagine ser o rei Nabucodonosor, deparar-se com um cativo que recusa tal generosidade. A comida oferecida era da mais alta qualidade, digna da realeza, e recusar tal ordem poderia levar à execução.
O que então levou Daniel a tomar uma decisão tão arriscada? Há várias possíveis razões para essa escolha. Primeiramente, alguns pratos poderiam incluir alimentos considerados impuros pelas leis dietéticas judaicas, descritas em Levítico 11, como carne de porco ou cavalo, itens provavelmente consumidos na Babilônia. Além disso, Daniel recusou o vinho do rei, que, embora não fosse explicitamente proibido, poderia ter sido usado em ofertas aos deuses babilônios. Talvez Daniel tivesse feito um voto de nazireu, que incluía a abstinência de vinho. Outra razão significativa seria a proibição judaica de consumir carne oferecida a ídolos, uma prática historicamente problemática para os judeus vivendo fora de sua terra natal, e que mais tarde se tornaria uma questão delicada nas comunidades cristãs primitivas, lideradas pelo apóstolo Paulo. Apesar disso, o consumo desse tipo de alimento não era amplamente problemático nos tempos do Antigo Testamento. Uma explicação mais convincente é que Daniel viu o ato de comer a comida do rei como uma aceitação de seu patrocínio e amizade. Tradicionalmente, compartilhar uma refeição era considerado um compromisso com uma relação. O rei Joaquim, ao aceitar as provisões do rei, demonstrava sua lealdade à Babilônia. Da mesma forma, Daniel 11:26 traz um aviso contra confiar em quem se banqueteia com o rei futuro. Embora Daniel não rejeitasse o treinamento ou mesmo os nomes babilônicos atribuídos a eles, ele traçou um limite firme ao recusar a comida do rei, pois isso simbolizava uma aceitação pública de dependência do rei. Daniel depositou sua confiança não em Nabucodonosor, mas exclusivamente em Deus. Por isso decidiu não consumir as refeições reais. Ele determinou em seu coração fazer a escolha certa, e uma vez decidido, sua resolução era inabalável. Sua alternativa foi se sustentar com vegetais e água, evitando qualquer contaminação e optando por uma dieta à base de vegetais e sementes. O oficial encarregado do treinamento estava cético em relação à escolha alimentar de Daniel, temendo que isso os deixasse fisicamente inferiores aos outros, o que poderia colocar sua própria posição em risco. Ele expressou suas preocupações. Tenho medo do rei que especificou sua dieta. E se ele perceber que vocês parecem mais fracos do que os outros jovens? Isso colocaria minha cabeça em perigo por causa de vocês. Em resposta, Daniel sugeriu um período de teste. Por favor, experimente-nos por 10 dias com uma dieta de apenas vegetais e água. Depois, avalie nossa condição em comparação com a dos que comem a comida do rei e decida como nos tratar com base em nossa aparência. Relutantemente, o oficial concordou e estabeleceu o teste para 10 dias. Após os 10 dias de teste, Daniel e seus amigos aparentavam estar mais saudáveis e melhor nutridos do que seus colegas que consumiam a dieta real. Por isso, o guarda substituiu a comida e o vinho do rei por vegetais em sua alimentação. Esses 4 jovens foram abençoados por Deus com conhecimento e entendimento excepcionais em todas as áreas de literatura e aprendizado. Em especial, Daniel recebeu o dom de interpretar visões e sonhos. Quando o período de treinamento estipulado pelo rei chegou ao fim, o chefe dos oficiais apresentou os jovens a Nabucodonosor. Durante a interação, o rei não encontrou ninguém que se igualasse a Daniel, Hananias, Misael e Azarias em sabedoria e entendimento. Eles superaram todos os magos e encantadores do reino, mostrando-se 10 vezes mais competentes. Ficou evidente que Deus havia separado Daniel e seus amigos para um propósito especial. Daniel continuou servindo não apenas a Nabucodonosor, mas também a seu sucessor Belsazar, e posteriormente aos reis Dário e Ciro, permanecendo na Babilônia até o 1º ano do reinado de Ciro.
A estratégia de treinar esses cativos, mudar seus nomes, alterar sua alimentação e tratá-los como membros da realeza pode levantar questionamentos sobre as intenções do rei. Por que arriscar elevar cativos que poderiam traí-lo e desestabilizar seu reinado? A resposta está na abordagem meticulosa de governança babilônica. Uma doutrinação sistemática destinada a cortar os laços desses jovens com suas raízes hebraicas e sua lealdade a Deus, integrando-os completamente à cultura e fidelidade babilônicas. Esse processo tinha como objetivo não apenas aproveitar seus talentos, mas também transformar fundamentalmente suas identidades e alianças. Nabucodonosor pretendia torná-los totalmente dependentes dele, como se dissesse: olhem para mim para tudo o que precisarem. Contudo, Daniel e seus amigos, firmes em sua fé, insistiam em olhar apenas para Deus. Diferente deles, a maioria dos cativos judeus, incluindo o profeta Ezequiel, foi levada para campos de refugiados, onde trabalhavam como escravos. Apenas um pequeno grupo foi escolhido para ocupar posições de prestígio na corte do rei. As qualidades que tornaram Daniel e seus amigos atraentes aos olhos de Nabucodonosor eram sua juventude, sua origem em famílias nobres de Israel e sua aparência impecável. Eles não eram apenas fisicamente atraentes, mas também intelectualmente avançados, rápidos para aprender e capazes de servir no palácio real, além de adequados para estudar a língua e a literatura caldeias. Essa estratégia representava uma ameaça direta à liderança futura de Israel, pois visava garantir que, caso esses jovens fossem libertados, estariam tão alinhados aos ideais babilônicos que não liderariam ou reconstruiriam sua nação. Apesar das tentativas de doutrinação, Daniel permaneceu focado em compreender o plano de Deus para a redenção de Israel. Notavelmente maduro para sua idade, Daniel provavelmente era apenas um adolescente quando Jerusalém foi capturada pela Babilônia, mas destacou-se por suas capacidades físicas, intelectuais e sociais. Nabucodonosor recrutou jovens como Daniel para afirmar sua supremacia sobre Judá e enriquecer sua corte com um grupo diversificado de conselheiros talentosos. Assim, ele não apenas colecionava troféus de guerra, mas também incorporava mentes jovens e brilhantes ao seu conselho. Apesar da devastação de Judá, os planos de Deus para Daniel estavam apenas começando. Seus talentos extraordinários rapidamente o elevaram na hierarquia babilônica. O extraordinário dom de Daniel para interpretar sonhos e visões logo se tornou amplamente reconhecido, elevando significativamente sua reputação na corte. Essa habilidade única mostrou-se crucial pela primeira vez quando o rei Nabucodonosor teve um sonho profundamente perturbador, que ele não conseguia lembrar nem interpretar ao despertar. Em busca de respostas, o rei convocou seu círculo de magos e encantadores, exigindo não apenas a interpretação do sonho, mas também sua recitação, tarefas impossíveis para qualquer um que não tivesse visto o sonho. Frustrado com a incapacidade de seus conselheiros, Nabucodonosor emitiu um decreto severo que ameaçava a vida de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel. Diante dessa situação perigosa, Daniel voltou-se para a oração. De forma notável, ele recebeu uma revelação divina que lhe permitiu não apenas relatar o sonho do rei com precisão, mas também fornecer sua interpretação, destacando-se de todos os outros na corte. Em reconhecimento às suas capacidades extraordinárias, Nabucodonosor nomeou Daniel para uma posição de prestígio, tornando-o governante de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. Essa ascensão marcou um período de grande sucesso para Daniel, mas sua crescente influência também despertou ciúmes entre seus pares. Essa inveja culminou em uma conspiração contra ele durante o reinado do rei Dário. Os detratores de Daniel
manipularam o rei para emitir um decreto que acabou levando Daniel à famosa sentença de ser lançado na cova dos leões. Um episódio dramático em sua vida que testou sua fé mais uma vez. Aqui está como essa história se desenrola. Durante seu governo, o rei Dário estabeleceu 120 governadores para administrar seu vasto reino. Naquela época, Babilônia era a maior cidade do mundo, abrangendo 2.200 acres e com uma população de mais de 200.000 pessoas, sendo a primeira cidade a atingir tal número. Esses governadores atuavam como administradores, implementando as ordens do rei por toda a Babilônia. Dário também nomeou 3 administradores principais para supervisionar esses governadores, entre os quais Daniel se destacava. Os governadores prestavam contas a esses administradores e Daniel rapidamente se destacou por suas qualidades exemplares, a ponto de o rei considerar colocá-lo como responsável por todo o reino. No entanto, essa potencial promoção gerou ciúmes entre os outros administradores e governadores. Eles investigaram a administração de Daniel em busca de qualquer falha que pudessem usar contra ele, mas seus esforços foram em vão. A conduta de Daniel era irrepreensível. Ele era conhecido por sua confiança e não havia indícios de corrupção ou negligência em suas ações. Essa história ilustra um nível notável de integridade. Considere o tipo de escrutínio que vemos na política moderna, onde candidatos passam por exames minuciosos. A situação de Daniel era comparável a examinar um servidor público com décadas de carreira e não encontrar nenhuma má conduta, nenhum uso indevido de recursos, nenhum escândalo, nenhum envolvimento em negócios duvidosos, nenhum presente inadequado, nem reclamações de subordinados. Essencialmente, os oponentes de Daniel descobriram que seu histórico estava limpo, sem nenhuma falha escondida. Embora não pudessem encontrar erros genuínos, isso não significava que Daniel fosse sem pecado. Em vez disso, destacava sua profunda integridade e o respeito que ele inspirava. Pode-se mencionar que Daniel era especialmente exemplar em suas funções profissionais, e essa afirmação é crível não porque ele mesmo a proclame. Neste relato, Daniel não exalta suas próprias virtudes. Embora muitos possam não compreender os aspectos mais profundos da doutrina ou a profundidade de um relacionamento com Deus, eles reconhecem facilmente traços como raiva, egoísmo, arrogância ou desonestidade. McLaren observou sabiamente: o mundo pode não ser um bom juiz da minha fé, mas certamente é do meu comportamento. Aqueles que trabalhavam próximos a Daniel sabiam que nenhuma má conduta poderia ser atribuída a ele, mas tinham plena certeza de sua devoção inabalável a Deus, independentemente das circunstâncias. Essa é uma reflexão que todo crente deveria considerar. Será que o mesmo poderia ser dito sobre eles? A inveja contra Daniel só crescia e o maior desejo de seus adversários era vê-lo cair. Eventualmente chegaram à conclusão: não encontraremos nenhum motivo de acusação contra este homem, Daniel, a menos que seja algo relacionado às leis do seu Deus. Isso demonstra que Daniel não escondia sua devoção e amor por Deus. Então, esses líderes se reuniram e foram ao rei, sugerindo que o rei Dário viva para sempre. Todos os administradores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei deveria decretar e sancionar uma ordem: que qualquer pessoa que orar a qualquer deus ou homem, exceto a vossa majestade, durante os próximos 30 dias, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, sugerimos que sancione este decreto e o documente, para que se torne irrevogável, conforme as leis dos medos e dos persas, que não podem ser alteradas. Assim, o rei Dário oficializou o decreto por escrito. Curiosamente, este não foi o primeiro caso de um evento semelhante na história babilônica.
Em outra ocasião, um monarca babilônico, considerando-se divino, exigiu que todos os seus súditos o adorassem. O rei Nabucodonosor havia organizado algo muito semelhante anteriormente. Ele mandou construir uma estátua de ouro maciço, com 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, e instalou-a na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, convocou todos os oficiais regionais para a cerimônia de inauguração. Uma proclamação foi feita a todos os povos e nações em todas as línguas. Ao som do chifre, da flauta e de todos os instrumentos musicais, vocês devem se prostrar e adorar a estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor. Quem não se prostrar e adorar será imediatamente lançado em uma fornalha ardente. Daniel e seus amigos, que sobreviveram milagrosamente a essa fornalha, já haviam sido preparados para enfrentar os desafios que surgiriam sob o governo de Dário. Quando Daniel soube do decreto emitido durante o reinado de Dário, ele continuou sua prática habitual, sem interrupções. Ele retornou ao seu quarto, onde as janelas estavam voltadas para Jerusalém, ajoelhou-se 3 vezes ao dia e orou com gratidão ao seu Deus, mantendo o ritual que sempre seguira. Você pode se perguntar sobre a natureza específica da rotina de oração de Daniel. A abordagem de Daniel à oração era marcada por 6 práticas distintas. Primeiro, ele orava em seu quarto superior, um espaço privado onde suas orações eram destinadas exclusivamente a Deus e não para impressionar outros. Segundo, ele mantinha as janelas abertas em direção a Jerusalém, simbolicamente voltando-se ao local do sacrifício sagrado, honrando-o mesmo em sua ausência. Terceiro, Daniel seguia tradições escriturais. Relembrando as palavras de 1 Reis 8, ele orava voltado para Jerusalém e para o templo, buscando que Deus ouvisse atentamente suas súplicas e as de seu povo. Quarto, ele se ajoelhava durante a oração, uma postura que reflete humildade e reverência, adotada também por figuras como Jesus, Estevão, Pedro, Paulo e Lucas. Quinto, Daniel orava 3 vezes ao dia, reconhecendo o valor de uma comunicação frequente e sincera com Deus, em vez de menções esporádicas. Mesmo sendo um dos 3 administradores principais de um vasto império, ele não permitia que suas responsabilidades o afastassem do tempo dedicado à oração. Sexto, suas orações eram cheias de gratidão, expressando sua profunda apreciação e reconhecimento pela provisão e graça de Deus. Spurgeon observou de forma célebre que oração e louvor são inseparáveis, subindo juntos ao céu, como anjos gêmeos ou espíritos afins buscando o reconhecimento divino. Apesar do compromisso nobre de Daniel com sua fé e prática de oração, ele acabou caindo na conspiração tramada contra ele. Ao flagrarem Daniel em oração, os conspiradores se aproximaram do rei Dário, lembrando-o de seu decreto contra orações dirigidas a qualquer deus ou humano, exceto ao próprio rei, durante 30 dias. Quando o rei confirmou a irrevogabilidade do decreto, acusaram Daniel de desrespeitar a ordem real e o próprio rei, destacando que ele era um dos cativos de Judá, confrontando diretamente a autoridade do decreto. Daniel continuou a orar 3 vezes ao dia. Ao ouvir isso, o rei ficou profundamente angustiado e se empenhou até o anoitecer para tentar salvar Daniel. Notavelmente, Daniel não alterou seus hábitos por causa do decreto. Ele manteve sua rotina de oração inalterada, sem aumentar ou diminuir sua frequência. Aumentar as orações poderia parecer arrogância, diminuí-las, uma concessão. Suas ações não eram de alguém que buscava martírio, mas de um homem dedicado a uma vida marcada por ministério fiel e oração constante. Daniel foi falsamente acusado de desrespeitar o rei, o que não era verdade. Sua intenção não era desonrar o rei, mas colocar Deus acima de tudo. Há muito a admirar no rei Dário, especialmente sua autoconsciência e decepção consigo mesmo.
Em vez de culpar outros, ele reconheceu seus próprios erros. Embora claramente insatisfeito com os que conspiraram contra Daniel, ele aceitou sua responsabilidade. Como Dário, muitas vezes percebemos que escolhas ruins nos perseguem. Às vezes, nossa única opção é orar e esperar pela intervenção divina em nossos erros. O rei trabalhou incansavelmente até o pôr do sol para tentar resolver a situação. Isso demonstra sua dedicação em lidar com o problema no mesmo dia, conforme os costumes da época, que determinavam que as execuções fossem realizadas antes da noite, uma vez confirmadas as acusações. O grupo voltou a abordar o rei Dário e o lembrou: Ó rei, lembre-se de que, segundo as leis dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito emitido pelo rei pode ser alterado. Assim, o rei ordenou que Daniel fosse levado e lançado na cova dos leões. Antes disso, dirigiu-se a Daniel com esperança, dizendo: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Uma pedra foi colocada sobre a entrada da cova, e o rei a selou com seu anel e o dos seus nobres, garantindo que nada pudesse ser alterado na situação de Daniel. Em seguida, o rei voltou ao seu palácio, onde passou uma noite agitada, sem comida, sem entretenimento e sem conseguir dormir. Apesar de sua afeição por Daniel, Dário não revogou o decreto, pois no Império Medo-Persa, as leis, uma vez estabelecidas, eram irrevogáveis. Um princípio profundamente enraizado na estrutura legal e política do Império. Mesmo forçado a cumprir a pena de Daniel, Dário manteve a esperança de que o Deus de Daniel o protegeria. Milagrosamente, Daniel foi poupado de qualquer dano entre os leões. O contexto histórico sugere que Daniel tinha entre 70 e 80 anos durante este evento. Um cálculo baseado nos períodos de reinado dos diversos reis babilônicos. Documentos históricos indicam que o rei Nabucodonosor esteve ativo em Jerusalém por volta de 604 ou 605 a.C., período em que impôs tributos aos judeus de Jerusalém. Daniel foi capturado e levado como parte desses tributos. Na época, era comum que jovens com menos de 20 anos fossem levados para serem doutrinados nas tradições babilônicas, o que inclui o treinamento que Daniel recebeu. Sabendo o ano em que Daniel chegou à Babilônia e sua idade naquela ocasião, podemos relacionar outros momentos importantes de sua vida com eventos históricos. Por exemplo, a Bíblia relata que o rei Belsazar foi morto e sucedido pelo rei Dário, que nomeou Daniel como chefe de seus conselheiros. Registros históricos situam essa transição por volta de 539 ou 538 a.C., quando Daniel teria entre 65 e 70 anos. Esse período coincide com o incidente da Cova dos Leões, e acredita-se que Daniel tenha vivido cerca de 15 anos após este evento, indicando que ele tinha entre 80 e 85 anos ao falecer. Vale ressaltar que o próprio rei Dário selou a cova, talvez tanto para proteger Daniel de interferências externas, quanto para evitar seu resgate, considerando os adversários que poderiam querer prejudicá-lo caso os leões falhassem. Daniel provavelmente teve uma noite mais tranquila do que Dário, graças à sua prática consistente de oração. Sua rotina de orar 3 vezes ao dia significava que ele não precisava começar a orar apenas por estar em perigo. Essas práticas espirituais já estavam profundamente enraizadas em sua vida. Ao amanhecer, um rei Dário ansioso correu até a cova dos leões e chamou por Daniel, perguntando se o Deus que ele servia havia conseguido livrá-lo dos leões. Daniel respondeu afirmativamente ao rei, dizendo: que o rei viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal, porque fui considerado inocente diante dele. Também não cometi nenhum erro contra ti, ó rei. Cheio de alegria com essa notícia, o rei ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Notavelmente, não havia sequer um arranhão nele, evidência de sua fé inabalável em Deus.
Seguindo a ordem do rei Dário, os homens que acusaram Daniel de forma enganosa foram lançados na cova dos leões, juntamente com suas famílias. Antes mesmo de atingirem o chão da cova, os leões os atacaram, quebrando todos os seus ossos. Após uma noite sem dormir, Dário estava pronto ao romper da aurora para descobrir o destino de Daniel. Ao ouvir a voz de Daniel, o rei se tranquilizou com a confirmação de sua sobrevivência. Os leões não tiveram vontade nem capacidade de ferir o homem de Deus. Não se sabe se Daniel viu fisicamente um anjo, mas ele tinha plena certeza de que houve uma intervenção divina. Hebreus 1:14 descreve os anjos como espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação, confirmando que um anjo foi enviado para atender às necessidades de Daniel durante aquele episódio. A sobrevivência de Daniel não se deveu apenas à sua retidão ou às falsas acusações que enfrentou, mas à sua fé inabalável em Deus, mesmo diante de circunstâncias extremas. Sua profunda fé é celebrada no livro de Hebreus como um exemplo de confiança capaz de calar a boca de leões. Dário, abalado pela traição contra Daniel, provavelmente teria punido os acusadores independentemente do desfecho de Daniel. A morte rápida e violenta dos acusadores, antes de alcançarem o chão da cova, demonstrou claramente que a proteção de Daniel era sobrenatural. Não havia razão natural para que os leões não o atacassem. Assim, os acusadores enfrentaram o mesmo destino que haviam planejado para Daniel. Essa inversão de justiça, na qual os culpados sofreram o castigo destinado ao inocente, reflete um eco invertido do trabalho redentor que se vê na teologia cristã. Após esses acontecimentos, o rei Dário emitiu um decreto para todas as nações e línguas do mundo, desejando prosperidade ao povo e ordenando que todos no reino temessem e honrassem o Deus de Daniel. Ele declarou: "Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído, e o seu domínio é eterno. Ele salva e livra, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou Daniel do poder dos leões." Daniel continuou a prosperar sob o governo de Dário e, posteriormente, de Ciro, o persa. Sua vida exemplifica a capacidade de se adaptar a diversas circunstâncias, especialmente no contexto do exílio. A história de Daniel ensina princípios de adaptação e resistência em culturas estrangeiras, promovendo o bem-estar das cidades onde se vive, sem abrir mão de tradições inegociáveis. Essa narrativa é altamente relevante para cristãos contemporâneos, especialmente aqueles que vivem em ambientes não cristãos ou hostis à fé. Ela destaca a importância de manter a firmeza na fé e a confiança na fidelidade de Deus, mesmo em meio às adversidades. Essa narrativa nos ensina que confiar na fidelidade de Deus e seguir seus caminhos é essencial, independentemente das circunstâncias. Daniel é um precursor de Cristo no Antigo Testamento. Como uma figura justa das Escrituras, ele antecipa a vinda do Messias. Daniel é descrito como sem culpa, refletindo a impecabilidade de Jesus. No evento extraordinário da Cova dos Leões, o julgamento de Daniel ecoa o julgamento de Jesus perante Pôncio Pilatos. E o livramento milagroso de Daniel da morte certa prefigura a ressurreição garantida de Jesus. Essa história da Cova dos Leões está repleta de ensinamentos profundos apresentados neste vídeo. Qual aspecto dessa história mais ressoa com você? O que acha mais cativante neste relato? Se este vídeo foi útil para você, não deixe de curtir e compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Você também pode explorar outros vídeos nesta tela para aprofundar sua compreensão das Escrituras. Obrigado por assistir e que Deus o abençoe e guie ao longo do seu dia.